Oi, meus amores, vamos para mais uma aula de história. Então, pessoal, estejam com o livro de vocês em mãos, livro de história, lápis e borracha, tá ok? Vamos lá, pessoal, para nossa aula, vamos aprender. Os povos indígenas brasileiros, esse é o nosso conteúdo de hoje. Então, na página 81 do livro de história, ok? Nós temos aí uma pequena leitura que vai falar sobre os povos indígenas. Então, vamos falar sobre os índios. A gente sabe que o Brasil originalmente pertence aos indígenas, ok? Então, faça uma pequena leitura a respeito disso aí em casa. Pausem o vídeo e boa leitura, pessoal. Fizeram a leitura? Confio em vocês, viu? Então, pessoal, agora a gente vai conversar um pouquinho a respeito dos indígenas brasileiros. Então, pessoal, com a chegada dos portugueses, né, no nosso território, já existiam os povos indígenas. Entre 4 a 5 milhões, era muita gente. Então, eles já tinham seus costumes, suas crenças, era um povo organizado. E com a chegada dos portugueses, eles estranharam, um estranhou a cultura do outro. Tudo diferente, as vestimentas, as roupas, a maneira de se comportar, a língua. A comunicação foi tudo muito estranho a princípio. Porém, os indígenas, eles tinham seus chefes, eles tinham sua maneira de viver. E os portugueses, eles descreveram isso muito bem em uma carta do escrivão, Pero Vaz de Caminha. Então, vou ler para vocês esse trecho aqui do livro. Então, as cerimônias são rituais de extrema importância para os indígenas, que em dia de comemoração pintam o corpo com uma tinta encontrada na natureza, mais especificamente extraída de sementes de planta urucum, que quando são trituradas, liberam caldo de cor avermelhada. Então, pessoal, ele descreveu para os jesuítas lá em Portugal como era esse povo, como era essa gente que eles encontraram aqui no Brasil quando eles chegaram em seus navios, né? Em suas embarcações. Então, como todo grupo de pessoas, os indígenas, eles possuem seus líderes. Os indígenas, eles têm o pajé, que é o sacerdote ou curandeiro da tribo, e tem o cacique, que é um chefe que organiza e orienta os indígenas. Isso aqui, gente, tá na leitura do livro, tá? Na página 81 do livro de história. Então, gente, todos vivem juntos em uma aldeia composta de habitações rústicas chamadas de oca. Então, gente, a gente sabe que todas as pessoas dessa tribo, elas pertencem a uma etnia. Então, os índios, eles, apesar de serem índios, eles tinham suas organizações, umas diferentes das outras. Existiam tribos, ou seja, dentro da cultura indígena, existia ainda uma separação de tribos com suas próprias etnias, tá ok? Então, agora que a gente já entendeu um pouquinho sobre os povos indígenas, nós vamos para a página 82, 83 e 84 fazer uma atividade do livro, tá ok? Então, gente, atenção, se não compreendeu, pode estar voltando o vídeo ou então fazendo novamente a leitura. E fiquem também à vontade para fazerem pesquisas. A internet, ela traz muita coisa boa que a gente pode usar a nosso favor, para a gente enriquecer nosso conhecimento. Mas também lembrem-se de utilizar sites seguros,
sites de confianças, conhecidos, tá ok? Então, gente, vamos para a nossa primeira questão. Você acha que os povos indígenas aceitaram de maneira pacífica, ou seja, eles aceitaram assim numa boa, as imposições dos portugueses logo quando estes chegaram à colônia? Por quê? Vocês acham que os índios, eles aceitaram assim, tudo bem, a gente vai fazer o que vocês querem. Tudo bem, a gente vai agora deixar nossa cultura e seguir a cultura de vocês. Será que os índios, eles agiram de maneira calma? Que eles aceitaram tudo isso assim numa boa? Então, por quê? Leia as dicas e escreva a resposta a cada uma das perguntas a seguir. Letra A. Qual foi a primeira nação ou cultura que chegou ao Brasil e estabeleceu contato com os primeiros habitantes? Gente, qual país ou qual nação? Quem foi que chegou aqui primeiro no Brasil e entrou em contato com os índios? Letra B. Em que ano os portugueses chegaram ao Brasil? Isso vocês podem encontrar na página anterior. Tá certo, gente? Na leitura vocês vão encontrar no texto. Quem habitava o Brasil quando os portugueses chegaram? Quem é que já estava aqui, que já morava aqui, que já tinha uma população de aproximadamente 4 a 5 milhões de pessoas? Então, letra D. Quem escreveu a carta sobre o Brasil ao rei de Portugal? Tem um escrivão muito famoso que entrou para a história. Quem foi ele? Tá no texto, gente. Letra E. Página 83 agora, viu, gente? Acompanhe. Qual era a função de Pero Vaz de Caminha na expedição dos primeiros portugueses que chegaram ao Brasil? O que Pero Vaz de Caminha ele exercia? Qual era a função dele nessa expedição, quando chegaram aqui ao Brasil? Letra F. Além do escrivão Pero Vaz de Caminha, quem mais escreveu relatos sobre os indígenas? Voltem lá no texto, que vocês irão encontrar que também tiveram outros relatos também de outras pessoas, sem ser Pero Vaz. Letra G. O que era muito diferente entre portugueses e indígenas? O que é que eles tinham de muito diferente? Eu quero que vocês resumam todas essas diferenças em uma palavra que vai definir estas diferenças. Tá ok? Qual é o nome da moradia dos indígenas? Está lá no texto, tia falou também. Terceira questão. Marque apenas as alternativas que indicam costumes dos povos indígenas dos tempos do contato com os europeus. Então, vamos agora marcar um X no quadradinho que indica, certo? Os costumes dos indígenas quando os europeus chegaram aqui ao Brasil, que foi como os costumes que eles se depararam. O que foi que os portugueses viram, né? Então, pintar os corpos, usar armas de fogo. Armas de fogo vamos dizer assim, revólver. Viver em ocas. Os índios, eles viviam em ocas. Fazer grandes navegações com grandes navios, embarcações que eles utilizavam também. Então, marque apenas a resposta correta. Quarta questão, vocês vão marcar também as alternativas corretas. Eu vou ler para vocês. O pajé é um sacerdote. O pajé é um curandeiro do cacique. Os indígenas pintavam o corpo com anilina. Os jesuítas escreveram relatos sobre indígenas brasileiros. Gente, leiam com cuidado, voltem ao texto, tá tudo no texto. E vamos agora para a página 84.
Quinta questão. Complete os espaços com as informações abaixo. Na letra A, várias aldeias indígenas em conjunto. Planta cuja semente era utilizada pelos indígenas para pintar o corpo. Curandeiro da tribo. Líder que orienta a tribo. Então, vocês irão completar com esses quadradinhos, cada letra em um quadrado, ok? Com essas respostas, que estão lá na página 81, pessoal. Sexta questão. Complete as frases abaixo corretamente. Alguns indígenas moravam em casas chamadas... As ocas reunidas formam a... Muitas famílias indígenas reunidas formam uma... Pesquise e escreva o significado das palavras indígenas abaixo. Agora vamos para a sétima questão, tá, pessoal? Pesquise e escreva o significado das palavras indígenas abaixo. Agora vocês vão precisar fazer uma pesquisa, tá ok? Tacape, cocar, oca e maracá, tá ok? Vocês podem dizer o que são cada palavra dessa aqui, vocês vão colocar ao lado o significado, o que quer dizer, né? Oitava e última questão. Pense e escreva abaixo quais são as formas de diversão que uma criança indígena que mora em uma aldeia pode ter. Então, de que maneira uma criança indígena pode se divertir? Vocês podem estar pesquisando, vocês podem estar conversando com outras pessoas a respeito disso em casa. Tá bom, meus amores? Então, a nossa aula fica por aqui. E eu vou deixar um link de um vídeo sobre esse conteúdo, bem interessante, para que vocês possam estar aprendendo mais. Um beijo e até a próxima!